céus, que nós queremos ser um com Ele. E nesta noite a mensagem para o meu, para o teu coração é chamados a ser um com Ele. Amém. E que a paz desse Deus maravilhoso, a paz de Cristo Jesus, continue derramando em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Então sinta essa paz. Sinta essa paz no seu coração. Receba a paz do Senhor nesta noite. Receba a alegria em teu coração nesta noite, em saber que Ele nos chamou para sermos um com Ele. Isto é uma oração que foi feita há mais de 2000 anos atrás pelo próprio Jesus. É a vontade dEle, a vontade do Pai, a vontade do Espírito Santo, que nós sejamos um com Ele. A igreja seja um com a Trindade. A igreja seja uma com os céus, seja uma com a palavra, seja uma com a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Dá Ele honra, dá Ele glória, dá Ele louvor. Aleluia. Glorifica Ele, pois só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. E Ele se faz presente nesta casa. Aleluia. Ele se faz presente neste lugar, porque este lugar é o lugar de nós clamarmos a Ele, de nós o adorarmos, de nós bendizer o Teu nome, de ouvir Ele falar ao nosso coração. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo do número 6 em diante, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa porção de poder que é a tua palavra. Esta rica oportunidade onde nós podemos buscar o compreender da tua vontade como igreja, para sermos um com o Senhor. O Senhor nos deu ordenanças. O Senhor estabeleceu o teu reino, estabeleceu as portas do céu, estando elas abertas para a tua igreja. E nesta noite, Pai, como igreja, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Acrescenta aquilo que precisa ser acrescentado nesta noite em nossos corações. Pois reverenciamos a tua palavra e reconhecemos que a tua palavra é a verdade que liberta aquele que está aprisionado no mundo. A tua palavra é essa que cura aquele que está enfermo. A tua palavra é esta que quebra as cadeias, quebra as correntes. A tua palavra é essa que o Senhor nos instrui a permanecer no caminho para a salvação. Senhor, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra, continue, Senhor, conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podem-vos assentar, fique à vontade, mas não despece da palavra, saiba que o Senhor está na casa, e este é o momento oportuno que Ele nos dá nesse dia de hoje, nessa noite, né, que é início de semana. Nós viemos falando durante os cultos de domingo desse mês, e hoje nós queremos fechar com um chamado. Esse chamado para ser um com o Senhor. Viemos falando de semeadura, viemos falando, né, sobre terra, sobre semear, sobre semente.
mas não aquela semente que semear aquilo que vai alimentar a nossa carne, que vai alimentar o nosso físico, como nós trazemos para dentro de nós todos os dias, no almoçar, no jantar, no tomar um café, no sentar com alguém, compartilhar algo gostoso. Mas o Senhor está falando de algo melhor. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus, Ele vela para que Ele se cumpra. Foi falar para que ela se cumpra em nossas vidas. Foi falado também que a palavra de Deus, ela não volta vazia para Ele. Ela não volta vazia sem cumprir aquilo que Ele apraz, aquilo que Ele agrada, porque a palavra de Deus é o poder de Deus, é o caminho que Ele nos deu para que nós possamos ajustar a nossa vida, para que nós sejamos modelado e moderado segundo o padrão de Deus, olhando para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, um homem aqui já transformado, um homem que teve um encontro com Jesus, um homem que a mensagem dele era matar os cristãos, a mensagem dele era oprimir os cristãos. Mas a Bíblia diz que a caminho de Damasco, esse homem chamado ainda Saulo, teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, ou melhor dizendo, ele teve um encontro com a mensagem, ou seja, uma palavra que ele ouviu. A Bíblia diz que ele estava sobre um cavalo e ele viu um resplendor de luz diante dele. A Bíblia diz que ele caiu do cavalo. Então, a partir dali, os ouvidos dele foram atentos a ouvir a mensagem de Jesus. Mas Paulo disse que ele abandonou o conhecimento dele, abandonou a vida dele até então para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Então ele desfez de toda a sua bagagem sanguinária, de toda a sua bagagem perseguidora, de toda a sua bagagem de homem carnal, ainda conhecedor da lei. Mas aqui ele diz que todo o conhecimento que ele tinha, ele considerava como escória, aquilo que deve ser deixado para fora. Então aqui já nesse texto de Coríntios, ele já é um homem formado, um homem entendido de que levar a mensagem é preciso. Mas ele também nos deixa aqui um caminho, nos instruindo, aleluia, como igreja, como escolhidos para a manifestação do reino de Deus através das nossas atitudes. Todo fruto é um resultado de um plantio. Fala para o seu irmão, todo fruto é um resultado de um plantio. Amém? Ou seja, cujo seu processo envolve vários fatores e personagens. Essa palavra começa falando disso, Paulo começa a desembolar aqui, nos dando o entendimento que para o fruto ele ser gerado, antes do fruto é necessário nós entendermos algumas questões, como ele disse, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós temos o privilégio de plantar, nós temos o privilégio de regar, nós temos o privilégio de ajudar, nós temos o privilégio de dar a mão a alguém, de abraçar alguém, isso é privilégio. Mas saber que dentro de nós, aleluia, tem uma mensagem. O nosso caminhar é com propósito. O caminhar da igreja, aquele que faz parte do corpo da igreja, é com propósito. Aquele que é membro da igreja, a vida dele que está ligada ao corpo de Cristo passa a ser uma vida de propósito. Não é mais uma vida comum. Não é a vida mais natural dessa natureza carnal, mas um natural da vida espiritual.
aonde tudo que nós fazemos, nós estamos ligados à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso ele nos alerta. Primeiro nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. E aí sim nós estamos prontificados ou prontos para gerar frutos que permanecerão. Nós somos chamados para dar frutos, para que os nossos frutos venham permanecer. Mas frutos para nós mesmos? Não, fruto para quem? Para Deus. É para Ele. É Ele que faz esse resgate e nos dá o privilégio de sermos participantes. Aí Ele nos chamam para essa unidade como igreja. A igreja como campo, a palavra de Deus como sementes da verdade. O coração humano é o terreno onde as sementes da palavra é semeada. Amém? Nós vimos aqui, a pastora Marli pregou, a pastora Ivonete pregou, o pastor Daniel pregou sobre isso, sobre os terrenos. E esse terreno está ligado ao tipo do coração do homem. Mas independente do coração do homem, a maneira que ele esteja, Deus ele sempre é um jeito de trabalhar o coração, de trabalhar essa terra com a própria palavra. Jesus disse que o semeador saiu a semear. Então nós fomos chamados como cristãos, como os pequenos cristos, fomos chamados a semear a palavra, a semente da verdade. A Bíblia diz que aquele que conhece a verdade, ele é livre, ele é liberto, ele é curado, ele é sarado, ele tem um novo termo de vida. A vida dele ali passa a ser uma vida destinada àquilo que ele já predestinou em Cristo Jesus. Você já foi predestinado em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Basta entender que estas sementes é necessária estar dentro de nós. Amém? E tudo que nós recebemos é com propósito. Então, como campo, a igreja deve produzir fruto para Deus. O que diz lá João, capítulo 15, versículo 1? O que está escrito? Vamos ver. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. A partir desse princípio aqui ele diz, então ele fala de uma videira, ele fala como uma videira, ele vê como uma parreira de uva. Israel era como essa parreira de uva, então Jesus, ele olha para Israel e vê Israel como esta parreira, chamada para dar vida, mas ligada no tronco. Ligadas em Cristo Jesus. Ligada em Cristo Jesus. Ele fala em João 15 que nós somos como ramos frutíferos. Mas o ramo só é frutífero se tiver o quê? Ligado na videira. Não tem como dar fruto se não estiver ligado na videira verdadeira. Aquilo que leva para a vida eterna. Aquilo que leva para uma vida de transformação. Uma vida saudável. Uma vida completa, uma vida abundante, está em Cristo Jesus. Então Deus chama uns para preparar o terreno, outros para semear, outros para regar, outros para colher. Porém, a principal fonte de vida é Ele, Jesus, a videira verdadeira. E Ele diz lá em João 15, 5, Ele diz que sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. Sem Ele nada podemos fazer. Não podemos ter a alegria completa. Não podemos ter a mensagem que vai impactar o mundo se a gente não estiver ligado na videira. Não tenho que ter uma casa completa, um casamento completo, uma família completa, se não estiver ligado na videira. Aleluia.
Em Romanos fala que Paulo compara que nós como um jambuzeiro, que parece muito com a oliveira. Mas ele fala que através dessa conexão, Jesus ele veio com uma oliveira. E nós somos conectados nele. É um enxerto. Então pega-se um galho de uma árvore, não é assim? E coloca em outra diferenciada. Assim nós somos pegos em Cristo Jesus, fomos ligados. Aí vem da oliveira, vem a seiva. Aí nós passamos a produzir, nós passamos a sofrer essa transformação, a passar por essa transformação através daquilo que a oliveira transmite, a sua seiva. A seiva de Jesus é amor. A seiva de Jesus é bondade, é humildade e mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. Isso vem dele, vem do interior dele, ele é formado disso. E ele quer continuar transmitindo isso. Quanto mais nós unimos a ele, mais nós somos parecidos com ele. Quando mais nós ouvimos a sua palavra e obedecemos, mais nós atraímos desse amor. Esse amor que deve ser compartilhado, essa força. Como diz o pastor Daniel, colocou muito bem, com muita propriedade hoje de manhã. E muitas das vezes nós enchemos como alguém que está de barriga cheia. E depois ele fica, está cheio. Está até aqui, pode ver, não consegue, ver uma mensagem, não consegue. Tudo é preparado, mundo espiritual preparado, Deus querendo derramar, mas sabe por quê? Porque é necessário que a gente venha esvaziar. Devemos falar dessa mensagem, levar a mensagem, expressar a mensagem. Um planta, outro regra, outro colhe. É assim que anda o reino de Deus. Mas planta é a verdade, não é argumento do mundo, é argumento do céu, é aquilo que é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não duvide do que Deus quer fazer com você pela palavra, pela mensagem que Ele colocou no teu coração. Nós precisamos nos esvaziar daquilo que nós temos recebido, nós devemos passar. É esse plantar, é esse regar que Paulo está falando, é esse cuidar que ele está falando. Então semear é dar voz à palavra de Deus. Isso é semear, dar a voz, ser uma voz. É o que João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto. No deserto das vidas das pessoas, aonde estão sem esperança. Então nós precisamos, como igreja, nós somos chamados para ser uma voz. Eu digo para o seu irmão, você e eu fomos chamados para ser uma voz. Amém? Para ser boca de Deus. Mensageiros da verdade. Mensageiros que levam a vida para alguém, seja onde ela estiver, seja vizinho, seja na cidade circunvizinha, seja na nação, seja nas nações. O evangelho é para todos. Então semear é dar a voz à palavra de Deus, para que cheguem aos ouvidos, que é a porta de entrada pela fé, aos corações. Pois está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então quando se ouve a palavra de Deus, a porta é aqui aos ouvidos, para chegar até o coração. E quando chegar ao coração, nós entendemos que a Bíblia diz o quê? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então se encha o teu coração da mensagem. Encha o teu coração dessa verdade. Mas distribua isso. Amém?
compartilhe isso. Então o nosso chamado é esse, como igreja. O homem que aqui está, o pai de família que aqui está. Ele diz, instrui o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não desviar dele. O que ele está falando? Mensagem. Ensinar, aplicar, ser testemunho. Aleluia, dentro da sua casa. Não com argumentos, filosofias vãs, não. Com a palavra simples. Falar que Deus ama. Falar que Jesus morreu na cruz por amor. Aleluia. Isso sim é ensinar. Amém? Semear é dar voz à palavra de Deus. Semear é uma declaração profética da palavra de Deus. Uma vez que ela já está em nós, uma vez que ela já foi inserida pelo Espírito de Deus. João 15, 7, o que diz? Aleluia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Então, uma vez que a palavra está em nós e nós estamos em comunhão com Cristo, estamos em intimidade com Cristo, aleluia, você pode dizer o que está dentro de você. E essa palavra, muitas das vezes, ela nos leva a entender que nós pedimos Deus como recompensa daquilo que nós fizemos. Não é? Não dá também, lógico, esse entendimento. Mas tem algo mais profundo nessa palavra, que se Cristo está comigo, eu estou em espírito e em verdade, que é a palavra, e eu estou diante de uma situação, e aí eu peço a palavra que ela seja estabelecida na causa daquela pessoa, e a palavra de Deus, ela vai realizar aquilo que você coloca na hora, na presença do Senhor, em espírito e na verdade, aleluia, que é a palavra de Deus. Não é, às vezes não vai ser para nós, não vai ser sobre nós, vai ser sobre alguém, vai ser sobre aquilo que você está vendo, alguém que está incomodado, alguém que está fora do eixo, alguém que está precisando de uma ajuda, alguém que está precisando de um auxílio, e você está ali com a mensagem, aí você conectado com Cristo, e a palavra lá dentro de você, e você começa a liberar, você começa a profetizar. Aí nós olhamos lá para Ezequiel 37, quando a Bíblia fala que lá ele estava entre meio a um cemitério, ossos separados dos seus corpos, e a Bíblia diz que o Senhor disse, profetiza Ezequiel, libera a mensagem de vida para esses corpos, libere a mensagem de vida para esses ossos. Aleluia, oh glória. E ele procurou se estabelecer nessa conexão. A Bíblia diz que o Espírito era sobre ele. E ele conectou em espírito e em verdade a mensagem. Ele declarou aquela mensagem segundo a palavra de Deus. E aqueles ossos se juntaram aos seus corpos. Se juntaram aos seus corpos pela mensagem. O poder da palavra, a exatidão da palavra veio sobre aqueles corpos. E ali se transformou um numeroso exército. Vieram todo o processo, juntaram os ossos, vieram os nervos, vieram a pele. Aleluia, a Bíblia diz que chame pelo Espírito esses corpos, Ezequiel. Aleluia. Tem muitas pessoas mortas nos deleites do mundo e nós precisamos profetizar. Como muitas das vezes o nosso pastor testemunhou, passou por lugares de promiscuidade. Aliás, nós já tivemos a igreja, né, lá no centro, é um lugar que era uma boate, um lugar de promiscuidade, mas palavras foram profetizadas e ali muitas pessoas foram ganhas, muitas pessoas voltaram à vida, porque ali foi aplicado a mensagem de vida. Inclusive eu sou um deles. Foi lá que o Senhor me resgatou, foi lá que Ele me levantou das drogas, me tirou das drogas, me tirou do vício, do tabagismo, me tirou dos lugares errados. Aleluia. Eu recebi uma palavra profética na minha vida e eu não abro mão de
de continuar vivendo ela dentro de mim, dentro da minha casa, onde eu for. Aleluia. Libere a palavra onde você for. Libere a palavra. Vai fazer uma viagem, vai com propósito. Prioriza a palavra, prioriza a mensagem. Primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. A mensagem. A mensagem. Oh, glória. Aleluia. Quantas sementes, quantas palavras, ou seja, quantas sementes de vidas já recebemos, é para a gente pensar. Quantas palavras nós já recebemos, o que fizemos com ela, para a gente pensar. Devemos compartilhar com quem ainda não receberam essa mensagem. Você é um recipiente. Aí o Senhor, Ele nos encheu. Não para ficarmos parados. Porque se eu colocar aqui algo mais nesse copo, o que vai acontecer? Simplesmente vai ser um desperdício. É um desperdício. Está cheio demais. Mas eu preciso esvaziar. E como eu vou esvaziar? Eu vou dar a alguém para beber. Você precisa ser esse recipiente e transbordar na vida de outro e derramar na vida de alguém. Tem gente tão perto da gente e precisamos derramar nas pessoas. Paulo plantou, Apolo regou. E Deus deu o crescimento. O crescimento é dele. Não preocupa, o crescimento não é a nossa parte. O crescimento é com ele. Amém? O crescimento é com ele. Anuncia, Maria. Anuncia a palavra, que o crescimento é com ele. Vida de escolhidos. Vida de escolhidos. Ele se enche, sim, deve andar cheio. Mas cheio para se esvaziar e depois tornar-se cheio. O que diz, né, Pedro? Enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da sabedoria de Deus. Sejam cheios do conhecimento de Deus. Discernimento, aleluia. Discernimento das necessidades dos lugares, das necessidades dos corações. Tenha esse discernimento, tenha esse olhar como igreja. Amém? Fala para o seu irmão, para sua irmã, você é um escolhido. Aleluia. Tudo vem dele. Amém? Tudo vem dele, não se preocupe. Aleluia. Uma vez o Espírito Santo disse para mim: fale o que você já sabe para quem não sabe. Fale o que você já sabe para quem não sabe. Foi o que Jesus veio fazer. Ele veio anunciar para nós aquilo que nós não sabíamos. Aquilo que o nosso olho não viu. Aquilo que o nosso ouvido não ouviu. Aquilo que ainda não tinha chegado ao nosso coração. Foi o que ele veio derramar na minha, na sua e na nossa vida. Aleluia. E quando você passa a ver, é diferente. Quando você passa a ouvir, é mais diferente ainda. E quando chega ao coração a mensagem, oh aleluia, aí você está completo. Amém? Aí você está completo segundo a vontade de Deus. Aleluia. Repita comigo, fale o que você já sabe, para quem não sabe. Fale sobre ele. Não é sobre nós. Fale sobre ele. Fale sobre ele, porque sobre você ele já sabe. Sobre você ele conhece. Ele sabe das suas necessidades.
Ele sabe o que fazer como você. Ele sabe fazer com você. Ele sabe o que fazer com você. Ele sabe o que fazer com o teu coração. Ele sabe o que fazer com as tuas emoções. Ele sabe fazer com o que você precisa. Ele sabe fazer com que você prospere. Ele sabe fazer com que você seja feliz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí fechando. Isaías 53:1 diz: quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? São duas perguntas. Quem creu na nossa pregação e quem se manifestou o braço forte do Senhor? E aí ele vai trazendo essa revelação profética. Olha só, em 8 séculos antes, ele já havia recebido esta promessa, essa promessa maior. De Isaías aqui 53, eu peguei essa referência porque ele fala da mensagem da cruz, ele fala da salvação, ele fala da restauração de toda a humanidade. Mas ele falou isso, ele profetizou isso 800 anos antes disso acontecer mais, né, no caso. Olha só. Tem coisa que Deus vai te dar, é para o futuro. Guarda isso no seu coração e você não deve esquecer do que Deus já profetizou. Se Deus usou um profeta, uma pessoa cheia do Espírito Santo, a ponto de você tremer por dentro, de mover você por dentro, fique ligado. Não aparte de ti, não deixa cair no esquecimento a mensagem que foi levada a você. Esquece. Eu estou aqui no louvor, aquela... sabe, arranhando aqui, arranha ali. Mas há anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu recebi uma palavra profética, que eu estaria no altar adorando a Deus. Eu estaria. Eu comecei a guerrear, eu cantar com essa voz e tal, aquela coisa toda, mas não é profético isso. Porque é Ele que capacita. É Ele que capacita. Como diz a nossa pastora, ainda que você fala, nós vai, nós fica, mas é Ele que recebe. É questão do coração. É questão do coração. Não é nada modelado por nós mesmos. É por Ele. Porque tudo é para Ele. Amém? Então, lembrando aqui que Isaías, ele declarou, e tudo que ele declarou aconteceu. Ele declarou segundo a palavra, ele declarou conforme a boca de Deus a mensagem. Então o Senhor é um Deus de geração em geração, amém? Glória a Deus. E Ele é manifesto em todas elas. Mas é para quem se coloca na brecha para falar e também para ouvir a sua mensagem salvadora. Fala comigo, é pela fé. Amém. É pela fé que eu vou falar. É pela fé que eu preciso ouvir a mensagem, para que haja em mim a transformação, aquilo que a mensagem ela quer se instalar, ela quer formar, ela quer construir dentro da pessoa. Porque a mensagem é essa. A mensagem para o qual o Senhor nos chama, uma mensagem para a salvação, uma mensagem para construir, uma mensagem para mudar situações. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, valorize a mensagem. Em especial, as que você já recebeu. Amém? Compartilha ela, fale dela, fale da mensagem. Que quando você falar, dentro de você, vai começar a jorrar a revelação da palavra. É quando você começa a falar, aí vem a palavra rema. Ou seja, o nutriente daquela palavra, ela vem à tona e cura aquela pessoa, e sara aquela pessoa, e liberta aquela pessoa, e reconstrói aquela pessoa, e muda a história daquela pessoa. Amém? Então nós somos chamados a semear, fomos chamados para dar liberdade aos cativos, para dar liberdade aos oprimidos. Amém? Então nós entendemos que é pela fé, e é um exemplo disso, que a força
do braço forte do Senhor, a sua mensagem poderosa, a palavra de Deus. É esse braço forte do Senhor, a mensagem da cruz. É esse braço forte do Senhor. É a mensagem salvadora. Aí nós lembramos lá de Êxodo, pela liderança de Moisés no Senhor. A Bíblia diz que Moisés trouxe a mensagem para um povo que estava há mais de 400 anos oprimido pelo inimigo. E Moisés levou a mensagem, aquilo foi um processo. E tirou o povo da terra da servidão com a mensagem, com a palavra. Simplesmente foi com a palavra, aquilo que ele recebia de Deus, ele trazia menção aos ouvidos, menção aos corações daquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a crer, a ponto, aleluia, de pegar tudo aquilo que é direito delas e partir para uma terra que emana leite e mel. E na caminhada é o mais lindo, o processo da caminhada. Estar no deserto com Deus é diferente. Então aquele povo teve todo o seu suprimento, porque o Senhor declarou em mensagem para eles. Nós não podemos conformar, irmão. Às vezes as pessoas chegam, precisando de uma palavra, mas isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A palavra de Deus não diz que é assim mesmo. A palavra diz que aquele que estiver enfermo, ele vai ser curado. Aquele que estiver preso, ele vai ser liberto. Ele vai ser livre. Porque o Senhor é a salvação. Amém? Graças a Deus. Aleluia. E para fechar, temos um outro exemplo. Eu falei isso aqui outras vezes. Um mensageiro. Eu vi isso como um mensageiro. Não foi aquela coisa que ela ouviu assim como Bartimeu ouviu, não. Eu creio que foi um mensageiro, pastor Manuel. Foi lá na casa daquela mulher que já tinha gastado tudo. Dinheiro já não tinha mais, os médicos levaram tudo, vizinhos com certeza devem ter levado, conduído, ter levado, as amigas tentaram ajudar ela, mas a Bíblia diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus, a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu a mensagem, ela ouviu uma mensagem a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Repita comigo, não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre Ele. E aquela mulher ouviu, ela ouviu e entendeu, ela ouviu. Aí eu vejo a perseverança, aquela pessoa entrar na casa daquela mulher, que ela não tinha esperança nenhuma mais, porque o que ela apoiara, não tinha mais. Com certeza ela recebeu muitas palavras, mas ela recebeu a palavra necessária a respeito de Jesus, a mensagem a respeito de Jesus. Aí você sabe a história. A Bíblia diz que ainda que ela recebeu a mensagem sobre Jesus, aí vem a ação da fé dela. Não, eu sei quem Ele é. Eu entendi que Ele é a resposta para a minha vida. Ele é continuidade da minha vida, uma vida renovada, uma vida restaurada, uma vida completa. E a Bíblia diz que ela saiu com a sua fé, dizendo consigo mesmo, com ela mesma, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. Ela disse, eu sararei. E ela enfrentou os obstáculos, fraca, doentia, anêmica, veja bem, deprimida. Imagina uma mulher, 12 anos, a Bíblia diz que era 12 anos que ela estava naquela condição, mas ela ouviu uma mensagem, oh glória, ela ouviu uma mensagem. Querido, de repente tem alguém sofrendo há tanto tempo, e você tem essa mensagem. Nós que como igreja, nós temos essa mensagem, nós devemos anunciá-la. Agora a atitude vai ser da pessoa, mas agora quem vai trazer a cura, quem vai trazer a vida é Ele, amém? Porque Ele diz que Ele é o quê? A videira, aleluia.
em Mateus 10:8, o que está dizendo? Mateus 10:8, o que diz? Então nós vemos também aqui um outro exemplo, dentro de milhares de exemplos. Olha só a ordenança: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Isso é uma palavra para discípulos, é uma palavra para a igreja. De graça nós recebemos. Não foi nos cobrado nada, não pagamos nada. Aliás, Ele pagou por isso. Ele pagou com preço de sangue. E a Bíblia fala que Ele nos deu autoridade. Marcos, capítulo 5, versículo 27 ao 29, diz o seguinte. Aleluia. Ouvindo falar de Jesus, Marcos 5, 29, essa é da mulher do fluxo de sangue, é Lucas, querido. É Lucas 10, 17 ao 19. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo para nós, para sermos um com Ele, fazer a obra e fazer com alegria, e saber que não vai ser de nós mesmos, porque Ele deu a gente, Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. É questão de expressar essa autoridade pela fé, mediante as situações ao nosso caminho. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então está aqui, dentro de situações. Então, chamados a não conformar, a Bíblia fala para a gente não conformar com esse mundo. E nós devemos ser transformados, a transformação da nossa mente pela palavra de Deus. Aleluia. Repita comigo: fomos chamados. E Ele nos deu uma autoridade. Amém? Ele nos chamou e nos deu capacitação. Ele nos capacitou. Glória a Deus. Então nós vemos que os 70 eles voltaram também com alegria. A Bíblia diz que eles voltaram com alegria, porque eles sujeitaram ao nome de Jesus. Primeiro nós nos sujeitamos, submissos ao nome de Jesus, entender que a força vem dele, e depois nós levamos o nome de Jesus naquela situação, aleluia, e ali é resolvido as questões. Aí está falando, essa alegria está falando de um avivamento. Eu vejo que está falando de um avivamento, a verdadeira alegria estar aqui, em obedecer a palavra de Deus, em estabelecer obediência concernente à palavra de Deus. Amém? Aos conselhos da palavra. Então fomos chamados para servir com alegria, como diz no Salmo 100, no versículo de número 2. Servir ao Senhor com alegria. Olha só. Servir com alegria. Em saber que nós, ao nosso chamado, nós não estamos só. Aleluia. João 15,16, Jesus disse: olha, não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi. Eu vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Digam glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Eu gostaria de orar nesse momento. Nós falamos em servir ao Senhor com uma alegria. Nós falamos que nós somos chamados para levar a mensagem. E eu gostaria que você saísse do seu local. 5 minutos. Para que nós possamos orar. Você que deseja servir. Você que deseja levar as sementes.
Você que deseja semear, que seja para sua casa, que seja para alguém no seu trabalho, que seja alguém para a tua rua, que seja alguém na tua cidade, enfim. O Senhor disse que Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te deu autoridade. Você que quer isso, você que vê de fato, quer viver isso, quer viver esse mover, quer viver esse poder em Deus, andar com Deus, saia do seu lugar e venha aqui na frente.